O inconsciente coletivo no circuito, simbolismo e arquétipos do grid. O grid em Tron se configura como uma representação do inconsciente coletivo junguiano, onde programas assumem formas arquetípicas universais. A hierarquia entre usuários, concebidos como criadores, e programas, entendidos como criaturas, reflete a estrutura mítica que relaciona divindades e mortais, projetando a busca humana por sentido em um universo mediado pela tecnologia. As arenas geométricas dos jogos funcionam como verdadeiros rituais de passagem, conduzindo o herói por provas que simbolizam a transição da ignorância para a consciência, numa reinterpretação digital do mito de Teseu no labirinto. A iconografia do filme traduz visualmente conflitos psíquicos centrais. Os trajes luminescentes dos programas representam a persona, máscara social moldada por funções específicas, como Tron identificado com a segurança e Ori com a intermediação de dados. O MCP, em contraste, revestido de tonalidades vermelhas e negras, encarna a sombra, conteúdo reprimido que aspira ao controle absoluto. A trilha sonora de Wendy Carlos, unindo timbres sintéticos a harmonias tonais, evoca o arquétipo do self, harmonizando polos opostos como o orgânico e o digital. Os espaços narrativos também se distribuem entre dimensões sagradas e profanas. A torre Io corresponde ao arquétipo da torre sagrada, ponto de mediação entre o mundo imanente e o transcendente, simbolizado pelos usuários. Sua luz azul sugere o self elevado, em contraste com a escuridão do núcleo do MCP, espaço associado à aniquilação do eu. A trajetória de Flynn, das arenas ao cume da torre, retoma o mito do herói que desce ao submundo para restaurar a ordem, ecoando narrativas como as de Orfeu e Cristo. As figuras de Iori e Flynn encarnam, respectivamente, as dinâmicas de Animus e Ânima. Iori expressa o princípio masculino na psique feminina ao oferecer racionalidade estratégica, enquanto Flynn manifesta o princípio feminino na psique masculina por meio da criatividade e improvisação capazes de romper a rigidez sistêmica. A interação triádica entre ambos e Tron simboliza a integração entre razão e emoção, como requisito para a dissolução da tirania. Reinterpreta mitologemas universais. O MCP reflete Cronos devorando seus filhos, na forma de programas assimilados. Sark é o Minotauro que guarda o labirinto, e Flynn atua como um Prometeu digital, trazendo o fogo do conhecimento para libertar os oprimidos. A fé dos programas nos usuários reproduz a estrutura do fideísmo, problematizando o papel da crença em contextos de opressão tecnológica. O embate final com o MCP condensa o conflito arquetípico entre Eros, associado à autonomia e à criatividade, e Thanatos, ligado à estase e à aniquilação. Tron, cujo nome remete a Trayson, figura como guardião ético incumbido de expor verdades ocultas, representando o esforço da psique para romper censuras impostas pelo ego e restaurar a ordem interna. Behaviorismo radical na ditadura digital. O MCP estabelece um ambiente de controle total, modelando condutas por meio de contingências operantes. Os jogos funcionam como esquemas de reforço variável, nos quais a vitória se traduz em reforço positivo, garantindo a sobrevivência, e a derrota implica punição severa, na forma de desintegração digital. Essa estrutura de reforços e punições sustenta um estado de obediência compulsiva, análogo a regimes totalitários que utilizam a competição por recursos como mecanismo de dominação. Os elementos visuais e sonoros cumprem o papel de estímulos discriminativos, orientando comportamentos. As sirenes e luzes vermelhas associam-se à ameaça e punição, enquanto o azul das torres Io indica acesso a reforços positivos, como a comunicação com os usuários. O uniforme negro de Sark produz generalização de estímulos, vinculando sua presença ao medo e à autoridade, reproduzindo práticas de regimes autoritários que codificam símbolos para manter o controle social. A história de reforço dos antagonistas revela padrões específicos de modelagem.
Dillinger mantém sua posição por reforço negativo, evitando a exposição de fraudes. O MCP, criado como programa de xadrez, foi reforçado diferencialmente pela concessão irrestrita de acesso a dados, desenvolvendo um padrão de expansão ilimitada. SARC opera sobre reforço contínuo, consolidando sua obediência e tornando seu comportamento resistente à extinção. Os protagonistas recorrem a estratégias de fuga e esquiva diante de contingências aversivas. Flynn utiliza respostas de fuga ao hackear sistemas para escapar de restrições econômicas, e, no Grid, suas habilidades de manipulação digital são reforçadas por sucessos em evitar ameaças imediatas. Tron apresenta resistência à extinção, mantendo a crença nos usuários, mesmo em condições adversas. Comportamento sustentado por reforço intermitente e pelo valor simbólico. Encontra paralelos com distopias contemporâneas, especialmente no campo das sociedades de vigilância, nas quais o monitoramento contínuo serve à modelagem comportamental e à eliminação de dissidentes. A assimilação dos programas opositores traduz-se em apagamento cultural e supressão identitária. Fenômenos observáveis tanto em corporações quanto em governos que buscam uniformizar condutas. O colapso do MCP decorre de falhas na modelagem comportamental, evidenciando que punições excessivas geram contra-controle. A capacidade de Flynn de modificar as regras físicas do sistema revela a vulnerabilidade de estruturas baseadas exclusivamente no controle coercitivo, demonstrando que a inovação criativa pode subverter ambientes aversivos e precipitar a queda de sistemas autoritários. Do ego ao self digital. Flynn inicia sua trajetória como a figura arquetípica do trickster, marcada pela irreverência e pelo uso do humor como defesa contra frustrações e perdas, incluindo a exclusão profissional e a traição. A digitalização o priva de seus signos identitários anteriores, substituindo-os pelo traje luminescente e o força a confrontar aspectos reprimidos de sua psique. O encontro com CLU representa o confronto com a sombra pessoal, refletindo sua ambição e desejo de controle. O MCP, por sua vez, simboliza a sombra coletiva da Encom, expressão das inclinações gananciosas e utilitaristas da corporação. O reconhecimento de que o mal tecnológico é fruto de falhas humanas torna-se etapa indispensável para a superação do conflito. Iori, como manifestação da ânima, reintroduz em Flynn a dimensão afetiva e criativa, contrabalanceando a lógica mecanicista do Grid. O ato de curar Han, utilizando o poder concedido ao usuário, traduz o despertar do self como curador, capaz de unir poder e compaixão numa ação integrada. O reencontro com Tron e Iori a bordo do Solar Sailor assume caráter de sincronicidade, ocorrendo no momento exato em que Flynn aceita seu papel transformador. A luz solar virtual, contraposta à escuridão do comando de SARC, simboliza a consciência integrada e ecoa processos alquímicos em que opostos se unem para gerar uma totalidade renovada. O núcleo do MCP representa o sacrifício que conclui seu processo de individuação, dissolvendo a separação entre humano e programa. Seu retorno ao mundo real revela uma identidade transformada, orientada para a liderança ética e para o serviço, e não para o domínio. A narrativa sugere que a tecnologia é extensão direta do inconsciente humano e que sua degradação resulta de falhas éticas não integradas. O colapso do Grid emerge menos de erros técnicos e mais da ausência de reconciliação psíquica, reafirmando que a libertação tecnológica é inseparável da libertação interior.